Sempre costumo dizer que em muitos jogos, sobretudo orientais de modo geral, apresentam uma estrutura narrativa inerentemente reflexiva. Obras orientais costumam prezar mais pelo acompanhar do crescimento do ambiente e da própria filosofia, sendo seus personagens subprodutos desse meio, mas que também podem transcender. O conflito aqui é mais um impasse filosófico do que um obstáculo concreto, até porque é o próprio ambiente que está no centro da história. Estradas, montanhas, cidades. Nossos personagens, com a sua efemeridade, sempre são meras passagens a esses quase que eternos ambientes, que com a sua grandiosidade atravessam o nascimento e a morte de gerações, carregando consigo o peso de histórias e sentimentos, o peso do tempo. Mas que ao mesmo tempo são completamente firmes em abrigar todos os seres, oferecendo sua vasta magnitude e imortalidade, e que ainda que assim, diante dela, nossa subjetividade é ressaltada. Essa é uma firmeza que nenhum humano conseguiria carregar, apenas a partir de um absurdo, ou talvez não, filosófico, o da imortalidade. Lost Odyssey é exatamente sobre isso. Lost Odyssey, por ironia de seu contexto, é um JRPG da empresa Mistwalker, feito por Hironobu Sakaguchi, trilha sonora de Nobuo Uematsu e direção de arte de Takehiko Inoue, responsável por Vagabond, Real, Slandunk, entre outros. Lançado exclusivamente para o Xbox 360 em 6 de dezembro de 2007. Infelizmente, por conta do acordo comercial com a Microsoft, Lost Odyssey é um jogo super inacessível hoje, o que também provoca um infeliz trocadilho com o seu nome. No que tange ao jogo em si, é um JRPG bem tradicional em sua estrutura, lembrando bastante os Final Fantasy do PlayStation 1 com todos seus clichês de gameplay e elementos básicos, ainda que com adições realmente bem interessantes. Hironobu Sakaguchi, ainda que na Mistwalker tenha atingido um pico de experimentação em The Last Story, eu usando um pouco ali com Ash Archaic Sealed Hit, que lembra um pouco Bahamut Lagoon em sua mecânica, experimentando também com a Way Shuffle Dungeon e Party Wave, parece nutrir um carinho imenso pelos RPGs mais tradicionais também. Vide Phantasm, seu título mais recente, que é literalmente uma homenagem ao legado dos JRPGs. Ainda que muito parecido, Lost Odyssey carrega suas unicidades em design e gameplay que remetem muito à sua própria filosofia e me fazem pensar, dada a natureza reflexiva não somente de Vagabond, mas principalmente dele, se a escolha de Takehiko Inoue por parte de Sakaguchi vem justamente disso. Suas áreas são mais amplas, parecendo propor a todo momento uma reflexão para o jogador, um sentimento de jornada, de odisseia. Os encontros aleatórios são menos frequentes e principalmente o jogo usa muito do silêncio. Ainda que o jogo seja um absurdo em músicas, destacando aqui a Return Indeed, o próprio tema de batalha, o tema de Ura, Neverending Journey, dentre outros, em muitos momentos o que se pode ouvir é apenas o barulho do vento, dos pássaros ou qualquer coisa que esteja na tela no momento. O silêncio, no papel de ressaltar o que é sentido, mostrado mas não dito, cria um espaço onde somos convidados a refletir sobre os imortais e nós mesmos. E é aí que vem o principal. Lost Odyssey é um jogo essencialmente contemplativo, tanto em relação aos seus ambientes, quanto em relação às emoções que ele tenta nos passar. Lost Odyssey é extremamente tocante, a um nível que eu não estava esperando e que pouco vi na minha vida. Os personagens são carregados, exaustos, com o peso de uma vida inteira, ou melhor, de incontáveis vidas. Eles assistem novamente o movimento do mundo que, no contexto do jogo, está em sofrimento devido à grande quantidade de guerras e à instabilidade que isso causa nas nações, frente a um processo massivo de desenvolvimento industrial baseado em magia, mas que também, ao mesmo tempo, possuem sabedoria acumulada para saber o que precisa ser feito. Viveram por muitas gerações, tiveram famílias, choraram muito e após isso sorriram novamente, mas também viram o mundo refletindo ciclos de destruição e que, mesmo sob efeito de apagamento de memória, uma condição imposta logo no prólogo mesmo do jogo que dá o pontapé inicial para a jornada, sentem a exaustão do sofrimento. Essa discussão sobre imortalidade é tocada brilhantemente, tanto de forma fenomenológica como existencial para os imortais. Cada vínculo, momento e emoção sentida serve de experiência, assim como as lágrimas e arrependimentos também.
No entanto, ainda que muito tocante e únicos, os momentos mais fortes de Lost Odyssey e que mais ressaltam a sua mensagem são quando o jogo utiliza da imortalidade para fazer uma ponte, ao entregar em fragmentos de memória as vivências passadas de Caim, que Lost Odyssey, que é deles, os imortais, também passa a ser sobre nós, os 1000 anos de sonhos. Luto, amor, esquecimento, discussões sociais, esperança de um futuro melhor, aqueles que se foram sem que puderam gritar. Eu realmente não estava preparado. Desde o momento que li a primeira memória até a última dentre as muitas que o jogo apresenta, contemplei as mais diversas emoções que vão desde tristeza e revolta até felicidade e esperança. Aqui Caim é um observador, não é mais um homem experiente, maduro e que sabe tomar as melhores decisões possíveis dada sua imensa sabedoria. É alguém que precisa aprender com os nossos costumes e sentimentos, entender mudanças e legados que nós deixamos no mundo. Independente do quão longa tem sido a sua vida, sempre há algo novo a se aprender e presenciar. Desde um sapateiro que perdeu o movimento das pernas e vê nas botas dos viajantes uma forma de viver aventuras, uma velha senhora vendo suas memórias se esvaírem por conta do esquecimento da idade, até reflexões de como o papel das forças de repressão do Estado como manutenção da ordem dominante que inibe a nossa liberdade de existir e a revolta da população perante essa problemática, os sonhos se mostram como um grande aglomerado das emoções humanas, de nossos níveis de consciência e de nosso movimento no fluxo do tempo. Uma reflexão sobre a efemeridade da vida, sobre nossas alegrias, motivações, choros e histórias, e que ao mesmo tempo nos recorda o porquê de ainda estarmos vivos, seguindo contemplando os nossos sentimentos e buscando o amadurecimento da realidade, cada um de sua própria forma. A longa odisseia de Caim ressalta que estar vivo é, no bojo da incompletude de minhas palavras sobre o que é ou não a vida, já que se a resposta é individual, sentida e não dita, é justamente sentir. No inevitável movimento do tempo, que substitui qualquer palavra, ao mesmo tempo que 1000 anos de vida nos faria suportar 1000 anos de despedidas com um cansaço existencial extremo, nos faz entender que somos livres subprodutos transcendentes de uma natureza dialética e que, junto com ela, precisamos sentir o tempo, crescendo e acompanhando o crescimento das pessoas próximas, criando conexões e vínculos, justamente porque com eles a dor não resiste à mais pura produção de existência, seja por muitos ou poucos anos. Ainda que viver por 1000 anos possa ser um absurdo filosófico, só prova que o tempo é um mero detalhe quando você realmente sente. Que assim como Caim, Lost Odyssey se imortalize e fique mais conhecido pelos fãs de JRPGs, uma inesquecível e imortal obra-prima.